Uma alegria muito estarmos juntos novamente, né? E na Candangolândia, Aldo de Souza, nosso trabalho mediúnico com esses estudos, né? Que antecedem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dependência química. Nesse contexto, nós já havíamos abordado 3 momentos, né? Estudando desde a parte de dependência mesmo, a parte química das drogas, do álcool, do tabaco, etc. Hoje nós vamos falar como que a gente mantém os nossos filhos longe das drogas, né? Porque hoje não só as drogas físicas, né? Digamos assim, palpáveis, mas as drogas virtuais também. Então, a metodologia que foi usada por Emmanuel, Joana de Anjos, né, que contém aqui, certamente, porque são coisas bem da década de 80, 90, mas atinge o público de hoje, né? A receita é a mesma. Então, como manter os nossos filhos longe, né, gente? Olha só, nós pegamos aqui do Consolador um trecho que ele traz algo semelhante ao contexto do nosso curso, né? E tem uma parte doutrinária que ela é importante destacar aqui, né? Começar então pela questão da família, da definição de família, né? Família. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque como é que você vai evitar, né, que esses malefícios adentrem a sua casa, né? Como é que eles vão chegar lá? Então é muito importante entender esse conceito, né? Ele fala que a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra ainda é o lar. Achei interessante, chamou a atenção esse ainda, né? Porque assim, na estrutura organizacional de Deus, né, para as reencarnações que usou o planeta, está falando, vou criar uma célula familiar, vai ter o seu ponto de encontro de todos nós. Assim como também nós temos no trabalho, nas agremiações religiosas, né? Então você tem esse destino, mas o lar, digamos, é o ponto principal, né? É essa formação do caráter, né? Como é que a gente entende que a doutrina nos ajuda a formar o caráter dos nossos filhos, né? Por que a gente sempre recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo? Porque foi algo que foi trazido diretamente por Jesus. Né? O Kardec apenas utiliza os conceitos já e dá uma interpretação mais viva, mais simples para cada um de nós, para a nossa compreensão, porque há algo ali, muitos deles, né, que é difícil da nossa compreensão. Gaia tem até um capítulo do Evangelho chamado Moral Estranha, que é o capítulo 23, que elabora os que são mais estranhos do que os naturais, né? E como é que a gente fala um pouquinho então da composição familiar, né? Vamos ver. A família terrestre é formada comumente por afetos e desafetos. Eu só marquei aqui. Não é isso? Não é isso que a gente está na nossa família? São os afetos e desafetos. De vidas passadas, eles se reencontram para os ajustes indispensáveis ante as leis do progresso. Novamente, só que agora o livro é Vida e Sexo, né? Então, por que então essa pedagogia divina utiliza esse método, né? A sua proximidade, as suas condições de auxiliar a educação dos filhos, né? A gente sabe que as correntes da psicologia, da pedagogia, né? Quando for pegar Piaget, ele também vai falar que está lá entre 0 e 7 anos, né? Assim como os espíritos nos falam, né? É a maneira pela qual você encontra aquele indivíduo e tem a capacidade de moldá-lo. Agora, exige esforço nosso. Exige também conhecimento, né? Que possa ser repassado. Porque muitas das vezes aquele filho, né, que a gente imagina, né, pela criança, é alguém que sabe muito mais que a gente. Um espírito mais maduro,
um espírito que tem um conhecimento muito mais elevado, mas ele está ali, naquele momento, na condição de filho. Isso não podemos esquecer. Embora saibamos que ele tem condições diferentes. Porque Deus coloca o fardo conforme o nosso ombro, né? Então, eu tenho a capacidade de auxiliar na sua educação e na progressão aqui dos conhecimentos na Terra. Então, ele vai reaproveitar muito, mas muito mesmo, a questão daquilo que nós passamos. A gente sabe que lá para os 12 a 14 anos, né, naquele pouco da adolescência, torna novamente difícil, né? Mas a capacidade não, nós ainda temos. É que a gente, muitas das vezes, temos de trabalhar a paciência. Muitas das vezes a gente tem outras preocupações e acaba não dedicando a isso, né? Eu mesmo já vi crianças, né, em algum lugar, as mães estão lá, entrega o celular para ela, põe um desenhozinho e vai continuar. Ou seja, está terceirizando o serviço, né? Isso futuramente não vai dar muito certo, né? E quando que a gente vê o contexto, então, da reencarnação desses desafetos, né? Como que a gente vê o desafeto sendo trazidos, né, na família? Deus permite como duplo objetivo de servir de prova para os uns e meio de progresso para outros. Então, 2 pontos que a gente deve destacar aí, né? Uma prova. E uma prova, ela só vai ter sucesso se depois ela ser testada. Né? Você aprende, faz a prova e vê se você foi aprovado, né? Se você passou naquele teste, né? E por que precisa de progresso? O progresso ele não vem como uma bolinha, uma varinha mágica, né? Você bate assim, tá ali, né? Agora no Matrix, você vai lá, pega, põe no computador, carrega, aí tá, não, ele não vem assim. Ele precisa e existe sacrifício próprio. E muitas das vezes esse sacrifício está dentro das nossas condições cognitivas de fazer, mas muitas das vezes a gente, como disse, a gente quer terceirizar, né? Portanto, então, né, também a família é uma reunião de almas em progresso de evolução e aperfeiçoamento. É interessante isso que você falou. É uma concisão, né, que o irmão faz no sexo, né? Almas em processo de evolução. Será que, eu fiquei pensando quando eu estava estudando, será que vai ter algum planeta onde não utiliza mais o método das famílias? Tem outra maneira das pessoas já evoluírem? Esses planetas bem adiantados aí, né? E me surgiu um pouquinho, será que tem outros métodos que também faz? Mas aqui na Terra é assim, tá, gente? Vamos falar um pouquinho da infância? A gente já tinha adiantado, então, sobre Piaget, né? Vamos lembrar dessas fases iniciais. É nela que o aprendizagem se torna mais fácil, porque nesta fase o espírito se torna mais sensível às orientações dos pais e suas tendências ainda estão um pouco adormecidas. Então imagina, embora, né, a gente já saiba que tem algumas crianças, não tem aquele já 3 aninhos já está tocando Beethoven, não tem isso? Mas são exceções, né? De um modo geral, você vai aproveitar então essas tendências que estão lá e tentar, de alguma forma, ajudá-lo a dominar essas más inclinações que vêm com a gente. Imagine quantas reencarnações nós não tivemos, quantas experiências, campos diversos. Eu vou abordar aqui dentro dos vícios, porque os vícios, gente, são coisas, né? Principalmente os vícios físicos, não estamos falando aqui dos vícios morais, orgulho, egoísmo, vaidade, mas os físicos são coisas antiguíssimas, os morais também. Antiguíssimos. Você pega, estuda a história, você vai pegar a época da bacanalha, né? Aí que surgiu a expressão do carnaval, né? Bacanalha, era épocas regadas a vinhos, a drogas, entorpecentes. E pensa que muitas dessas drogas são novas? São não. Hoje é conhecida. De muito tempo, né? Papoula, você pegava a folha, fazia o chazinho da papoula. E ali você tem substâncias, então, que são entorpecentes, né? Continuando aí na infância.
trouxe umas imagens diferentes dessa aí pra gente fazer uma comparação. Aqui você tá vendo a família da Margarina, né? Aquela família feliz? Todo mundo ali de boa, tá rindo. Tá? Vamos pegar essa aqui. Olha só. A infância não é assim? Não tem nada melhor do que atormentar um irmão, não tem uma Basta brincadeira. acrescentar mais um naquela foto, né? Pra a situação mudar. E, cara, isso aqui que nós não estamos vendo, aquele que está lá atrás, né? Uhum. Aqueles espíritos ali, né? A gente não está vendo aí. Então, assim, ele diz assim, partindo do ponto que nossos filhos são espíritos, ainda imperfeitos. Ninguém tem dúvida disso, né? Aqui, né? Temos que verificar quais são as suas necessidades. É um desafio, não é? E ela, com a observação e ao longo do tempo, você vai observando as tendências, né? Eu lembro do meu filho dormir quando ele era mais novo, ele cheirava, bem criancinha, cheirava um copo de cerveja e ia sentir bem com aquilo. Então, é uma alerta dos pais. E qualquer coisa que a gente observe, que possa trazer para nós, né, algum tipo de informação, a gente está ali observando, né? A gente que trabalha com educação, né? Você trabalha com os maiores, né? Mas eu já trabalhei com os pequenininhos, hoje estou com os pré-adolescentes, a gente vê muito isso. Os comportamentos que são atípicos do que a gente vê mais comum, né? Em algumas crianças, em todos os aspectos, né? Tanto desses aspectos tendenciosos a esses comportamentos que a gente quer, inclusive, corrigir, né? E também em outras questões também, né? Que a gente já tem um despertar para esse olhar da espiritualidade, né? Sim. Da reencarnação, que a gente já percebe algumas reminiscências de outras vidas, sabe? Aflora naquele momento, né? Observar as suas tendências, né? Procurar descobrir os seus defeitos, sentir as suas reações. Então nós vamos ser um pai psicólogo. Ele vai estar ali observando tudo isso. Agora, para que o pai possa fazer isso, a gente sabe que a vida é corrida, sabe? Mas aproveitar o tempo que tem, gente. Aproveitar o tempo que tem, porque chega lá na frente, a correção é muito mais difícil. Muito. Né? Embora todo mundo tenha aquela frase, nós criamos filhos dos mundos, né? Mas se criamos para o mundo, a responsabilidade é de quem? É nossa. Porque antes de você reencarnar, tem um plano. Tem um plano. Não é assim, fala, chega lá, não. Preciso disso. Todo mundo sabe, né, no nosso consciente, que aceitamos esse desafio de educar. E educar não é fácil. Não é fácil. Porque para educar, a gente também tem que estar bem. Eu exijo uma autoeducação também. Então é uma coisa constante. É algo que a gente faz em prol da gente, né, pelo nosso progresso moral e deles também. Então exige muito esforço, né? É responsabilidade da família procurar conduzir este indivíduo nos seus primeiros anos de vida, educando, eliminando ou mesmo atenuando os defeitos trazidos de outras encarnações. Eu até botei de vermelho, porque para eliminar realmente não é fácil. A não ser que seja um defeito que venha sido trabalhado ao longo dos tempos de várias encarnações, que agora você já está na fase de polimento, aí você consegue. Mas de um modo geral, sim, a gente tem que procurar fazer isso. E principalmente atenuar, né? Porque cada espírito tem o seu cabedal de conhecimento. Você já ouviu falar que nós somos legiões? Somos legiões, por quê? Quantas reencarnações, quantas personalidades eu vesti? Quantas? Inúmeras, né? Não sei, mais de 300, não tem esse número, mas é inúmeras. Posso ter sido homem, mulher, posso ter sido soldado, posso ter sido padre, um monte de coisa. Cada uma vai agregar a mim um determinado tipo de conhecimento. E de forma que, se eu pendir para o lado dos vícios, né, que a gente conhece, né, pela história, como é que era a sociedade, eu tenho dificuldade de eliminar, mas ele pode ser, sim, atenuado. Então, vamos lá.
Já agora entrando na parte, fizemos essa introdução, já entrando então na parte específica das drogas, né? Olha só, peguei uma das estatísticas aí, dos 700 jovens atendidos na Fuliban. Essa é uma fundação criada por, não esqueci o nome do país, mas não, é um país árabe. Como é que chama o país onde nasceu Kineo River? É um país árabe. Então, isso mesmo que eu sabia, né? Então, eles cuidam de jovens, tudo que eles podem cuidar de jovens. Tem fazendas, um monte de coisa assim que eles têm, vários trabalhos e tal. Eles, digamos assim, resgatam, né, esses jovens. Vê, ó, 75 tem narrado a existência de problemas familiares. 75%. Ou seja, de 4, 3, né? Então é uma coisa assim muito longa, né? Esse camarada aqui, ó, o Elias José Murad, ele é uma pessoa muito famosa, né? Foi muito famosa na década de 70, 80. Pra você ter uma ideia, ele era formado em farmácia, química, medicina e jornalismo. Então, assim, ele escreveu esse livro, né, como enfrentar o abuso de drogas e dentre outros, né, foi professor de universidade, mineiro, professor de universidade, fez, na época, né, era doutorado no Colorado, então um cara que foi convidado até pela ONU para trabalhar para essas ideias, né? Então um cara assim que realmente ele tem, e que embora ele seja católico, você pode observar que ele tem um viés das ideias que estão contidas dentro do Espiritismo, né? Eu achei interessante isso, né? Então vamos analisar agora os problemas familiares mais comuns, né? Então vejamos aí. Incompreensão, falta de apoio e desamor. Isso existe nas famílias de hoje? Demasiado. Existe muito, né? Então assim, você vê, né? O cara teve a perspicácia de trazer isso de uma forma sintética, né? E naquela época não tinha IA não, tá? Pra você pegar e sintetizar. Ele que fez mesmo, né? Então, incompreensão, né? Os problemas que muitas das vezes os filhos têm, os pais não estão preocupados, principalmente se o filho já está mais de adolescente, também já tem condição de... Criei meu filho para o mundo, você escuta muito isso. Aí já na parte que a gente está acostumado a atuar. Molecada de 14 a 17, 18 anos. É isso, né? O mundo vai educar, né? O mundo vai fazer isso, esquecendo do compromisso assinado, a nossa responsabilidade perante essa alma, né, que veio aqui. Falta de apoio, né? Às vezes ele não tem, por tempo, diversas coisas. Final de semana, não, quero ir para o clube, quero fazer um churrasco. Então, né, não está aí. E o desamor, né? Que é uma questão assim que a gente não conseguiria aqui falar, né? Mas que existe muito, né? E esse desamor também está associado a inimizades anteriores, né? Porque realmente é difícil se aproximar do inimigo. Tem um capítulo do Evangelho, que ele é o capítulo 11, amai os vossos... Não, capítulo 12, amai os vossos inimigos, que ele fala da lei de atração e repulsão dos fluidos, né? Então, por exemplo, tudo que nós pensamos, agimos, vivemos, fica na nossa psicosfera, né? Nossa aura, fica aqui. Então, quando você está aproximando de alguém, você sente isso. É, né? Uma coisa que é sensível, digamos, carnal. Você sente, né? Uma repulsão assim, dessa lei. Então, muitas das vezes, esse desamor pode vir daí. Você tem um filho, né, que de alguma forma vocês tiveram embates, luta. Imagina, você tem um filho que você matou, que é reencarnado hoje do seu filho. Quanto ódio não carrega? E a força do ódio, né, que fala que o ódio é o amor adoecido, é a mesma expressão de força. É grande, é muito grande, né? Então vamos lá. Outro aspecto, né, a ausência dos pais, violência e falta de diálogo. Às vezes o pai, principalmente o mais antigo, né, até hoje mesmo também, ele imagina que para correção é a violência física, é bater. Não precisa de apanhar.
né? Então, vai usar disso, né? De violência. Pouco diálogo. Não, meu filho não perturba não, estou assistindo meu filme aqui. Quantas vezes você vê isso? Até nos filmes mesmo que você está assistindo. Deixa lá, nem tenta. Isso é uma coisa importante para a reflexão, porque é preventivo, né? É preventivo o uso de entorpecentes, né? Então vamos agora para os motivos principais. Nessa publicação do livro não tinha celular, né? Não tinha celular, por isso que eu falei, esse cara teve uma sacada muito grande, né? Ele já está velhinho, você não se lembra, você está bem. Foi deputado, foi constituinte ele. O PSDB foi um cara muito Bom você falar sobre isso, porque hoje eu ouço muito dos pais, às vezes, falando que o problema é o celular. Que o problema é o número de... o crescimento de informação que eles estão tendo acesso. Que o problema é esse, mas Sim. a pesquisa foi quando? Na década de 70, que você falou? 80. Na década de 80, que não tinha essa interferência, né? Mas os problemas já existiam. Então 75 vai com Então, 85. aí a gente pensa, né? Então, pode ter potencializado? Pode, né? Mas o problema que já existia lá continua existindo aqui, a origem do problema, né? Que não é as redes sociais. E mesmo por justificativo, ora, se ele tem acesso a isso, porque alguém permitiu. Alguém comprou o celular. Ou alguém comprou o celular, alguém comprou o computador, alguém botou a internet, que permitiu. Eu até pouco tempo, meus filhos eu tinha senha, não podia entrar em nada. O celular para tudo era assim. Sou o pai mais chato do mundo, eu sei disso, mas é a minha função. Tinha senha, não entra no site, esse não entra. Ok, continuando então, né? Vamos falar dos motivos principais, né? Do consumo de droga. Então, nos problemas vamos ver os motivos, né? Olha só, primeiro deles, curiosidade. Como que deve ser usar uma droga, né? E todo mundo está buscando o quê? O prazer imediato. É sempre isso, a busca do prazer imediato. Então, por curiosidade, eu vou fazer. Busca do prazer, já colocou aí, né? Pressão de turma, eu quero pertencer a essa turma. Não, mas essa turma, o pessoal fuma e bebe. Se você quer pertencer, faça o mesmo. Senão, você não entra na nossa turma. Acontece muito em escola. Vou relatar só um fato que aconteceu comigo. Eu trabalhei em temas de droga na escola, desde o EJA, né? Muito. E uma coisa que aconteceu recentemente, já numa escola onde eu dou aula, que ela é militarizada. Eu estava dando aula, explicando o conteúdo, e a gente tem um crachá e entrega para o aluno, né? Ele ia ao banheiro e tal, aquela coisa toda. E o aluno perturbando, pegando um celular assim, isso tem uns 3 anos. E eu falei assim, vai ao banheiro, né? Resolve lá. Tipo assim. E aí ele saiu, ficou na porta, conversando. Um colar bem grandão de prata. E aquilo assim, eu sou uma pessoa tranquila, mas olha, meu sangue subiu. Aí eu fui lá, chamei o major, falei, major, ensina a disciplina para esse rapaz. Ele olhou para mim e falou, sei qual é o seu carro. Eu, na frente, o major segurando ele na mão, sei qual é o seu carro e tal. Beleza, aí foi. Graças a Deus, ele deve ter feito algo pior lá, aí já a polícia, a disciplina já entra, ele foi expulso da escola e nunca mais veio. Enfim, e conversando com os demais, ela falou assim, aquele cordão de prata que ele tem uns desenhos que é a numeração, que é a identificação daqueles que faz o tráfico da droga. E pelo que a gente percebeu, ele não é uma pessoa simples. Sabe quantos anos tinha o menino? 16. Um calor lascado, um menino de blusa em cima da blusa da escola, blusa de lã. Então assim, é difícil educar. Muito difícil. Por quê? Porque você tem essa pressão. Ele também deve ter tido a pressão lá do grupo. Olha, você vai infiltrar nessa escola? Então, assim, infelizmente tem uma pressão muito grande, né? Então, continuando aí nos motivos, fugir dos problemas. Isso aqui já vamos mais para a fase adulta. Né? Hoje, a disseminação e o uso dos entorpecentes, né, das drogas, de um modo geral, bebida alcoólica, cigarro, às vezes é para resolver a situação que ele não conseguiu fugir dos problemas.
foge. Né? Foge dos problemas. Tá de boa. E aquilo vai, né? Impregnando no organismo físico e espiritual, porque estão interligados. Não dá para você separar isso. Não dá. Aliás, quando a gente atende, eu mesmo tenho dificuldade de conversar com quem está bêbado. Um espírito que está bêbado. Porque assim, o raciocínio não é bom e é difícil. Então, agora, ele leva tudo isso daqui. A morte, né, como diz, é só uma passagem. Você não vai chegar lá do outro lado sem a impregnação no seu perispírito que você utilizou. Sem os defeitos, sem os problemas. Não tem jeito, né? Querer demais. Desestruturação familiar. Aí, o que acontece? Você vê um cara que não é espírita dando esse conselho de antes, né? Essa desestruturação familiar. Ou seja, vai afetar todos. Porque é uma corrente. Né? Nós vivemos juntos, né? Atitudes de proteger os filhos do uso das drogas. Amor e afeição em todas as fases. A gente chama a atenção aqui quando ele fala em todas as fases, não chama? Porque a gente imagina ali que chegou o filho, eu vou exagerar um pouquinho, deu a faculdade para ele, igual o meu de 23, né? Já formou. Tá lá, trabalhando, tá. A me pegar com você. Em todas as fases. A fase até mais adulta, né? Então porque existe ex-filho, existe ex-mulher, né? Mas ex-filho não existe. Então, a responsabilidade é sua, né? E muitas das vezes, essa nova geração, vou dizer assim, de 90 para cá, amadurece não tão diferente do que éramos nós. Hoje, um que tem 23 era quando eu tinha 16. E vai assim. Então, os adolescentes velhos. Uma expressão que tem, né, na psicologia está sendo usada, os adolescentes velhos. Então, muitas das vezes a gente tem que preocupar com isso também. É conversar, né? O diálogo é a melhor coisa. Né? A fase da adolescência não está associada à idade, e sim a comportamento. Uhum. Então, existem adultos, né, que a gente vê como adultos, mas o comportamento, às vezes, é adolescente, né? Principalmente quando tem essa dependência ainda dos pais. Dependência financeira, ainda dependência emocional, né? Então, continuando aí, ó. Diálogo. Saber ouvir e falar. Aí a gente também tem que se auto-educar. Pensa naquele momento que você está chateado. Não é? Então, como diz lá no Evangelho, né? Fica calado, deixa o mais tolo falar. Essa mensagem está no Evangelho. Então, é também um trabalho nosso, né? De cada individualmente. Atmosfera familiar estável. Pensa assim, os pais são os responsáveis pela família. E esses pais que têm de oportunizar essa atmosfera estável, somos nós. Vai passar do que você assiste, de quem você convida para sua casa, o que você usa. Se você, eu até mais pra frente vou mostrar se você usa algum tipo de droga legal, lícita, mas isso não é justificativa, né? Modelos de que possam se virar. Quem que é o modelo mais próximo dos filhos? Os pais, né? Às vezes um filho tem mais tendência para ser o pai, geralmente é mais tendência para ser a mãe. Mas às vezes tem tendência para ser o pai. Então, os dois têm que estar ali, ó, no grau, né? Assim, chega uma certa fase, né? Os modelos saem de casa, né? Aí o modelo é o coleguinha, é o pai do coleguinha que é permissivo, é o professor, né? Então ele vai mudando um pouco esse modelo para ele. Então por isso que essa fase é principalmente importante na infância, né? Na infância, na pré-adolescência, adolescência. Bem lembrado. Ainda continuando, né? Você não perceberá os caminhos que seu filho está trilhando se não estiver próximo dele. Proximidade. Começar. Percebeu que fechou o quarto, está lá um tempão, vai lá. Eu sou chato, até hoje com meus filhos. Ela jogando aqui. Vai lá, vai ver o que está acontecendo. Né? Porque você não sabe hoje, com acesso à internet, você não sabe o que vem. Teve aquela história lá que a menina morreu, né, porque foi influenciada, ela estava aspirando desodorante, né? Tem produtos químicos odorantes, né, que são
voláteis, né? E entram fácil no seu sistema. Então, tá lá, morreu. Ou seja, não foi só culpa dela, não. Não tem culpa, né? Responsabilidade. Culpa é feio de falar. Responsabilidade. É dos pais, todo mundo. É uma família. Não é aquele conceito que foi dado lá atrás? Mas ela não estava nem trancada no quarto. Né? Tava, não sei, eu digo assim. Pra você ver como às vezes a negligência acontece. Né? Passa desapercebido, né? Você não percebe. Já foi, né? Então vamos lá agora. A parte mais forte. Atitudes que protegem os filhos das drogas. Aceite o mito. Não aceite o mito de que a pessoa que amamos precisa chegar ao fundo do poço antes de buscar ajuda. Eu achei isso tão legal. Sem nossa ajuda, o hábito tende a progredir e pode, eventualmente, ser fatal. Não, ainda não está viciado em álcool, não. É só socialmente, coisa adolescente. Rapaz, não sabe o que alma era aquela. Quanto tempo já bebeu, reencarnou. Só despertou a fagulhazinha. Então, muito cuidado, né? Muitos pais entram em pânico porque descobrem que o filho usa maconha. Vou continuar. No entanto, não demonstram a mesma preocupação com o mesmo filho que faz o uso sistemático de álcool. Ambas situações são preocupantes. Maconha pode, álcool não. Encerrando? Só pra ficar. Beleza. Então, faz esse dualismo aí, né? Essa dicotomia. Então, maconha, álcool, gente, faz mal de todo jeito. Ainda bem que ele falava, né? Situações são preocupantes. Ainda bem, não dá pra. Aí tem uma entrevistazinha aí, um trechinho da entrevista com o Dr. Humberto Ferreira. O Dr. Humberto Ferreira, eu tive a alegria e o prazer de conhecer, é um médico da UFG. E quando eu era jovem, né, a gente tinha algumas coisas, a gente fazia encontro com eles, né, fazia perguntas, levava, atendia até lá no UFG. Quando eu morava no Itatiaia, que é ao lado da UFG. Então era uma pessoa maravilhosa. Não é muito de mídia essas coisas, mas tem vários livros, né? Tem um que chama Esclarecendo, esse é relacionamento de pais e filhos, tem um que chama Esclarecendo os Jovens, que é maravilhoso. Então, o que podemos fazer para prevenir o envolvimento dos nossos filhos com drogas? Vou ter errado, gente. Criá-la com muito amor e diálogo. Diálogo novamente. Diálogo está aí. Manter um ambiente de harmonia no lar. Responsabilidade dos pais. Aquele negócio, filho, arruma sua cama. É bom para o ambiente, gente. Não é ruim, não. Aquela história, não, vem para deitar de novo no mesmo lugar, já está coberta, já está pronta, não é assim? Os meninos falam com a gente? Não, você não. Aí eles falam assim, quando você vai almoçar, você usa o mesmo prato sujo do dia anterior? Não, é assim que tem que ser. Acompanhá-los de perto, ambiente e amigos. Até hoje, filho de 23, 26, 27 e 29, ficando bem, né? 27 e 29, até hoje. Liga, você está com quem? Que hora que você volta? Manda a localização. É assim. Pai tem que cobrar. É assim. Pai, você é chato, né? Sou. Eu já reconheço que eu sou chato. Mas é assim. Nós vamos ouvir isso muito. Mas tem de ver o ambiente que foi, que tipo de amigo que está, é assim. Né? Por quê? Porque chega lá na frente, né? Hoje a gente consegue, né? Dar-lhes boas orientações religiosas. Olha, eu achei isso aqui fundamental. Religião. Religar a Deus. Religião é fundamental. Qualquer que seja. A maioria absoluta das religiões tem princípios bons. Por que as pessoas saem e falam mal? É porque não segue o princípio dela. Segue outras coisas. Segue a orientação de um padre, de um pastor, mas não o princípio que está dentro da religião. Quando Martinho Lutero fez a reforma, evidentemente que ele fez um conceito assim, de religião muito grande. Então, assim, religião é fundamental. Estabelecimento de limites, né? Tem que ter limite. Está finalizando. Tem mais só uma perguntinha e uma reflexão. Como fazer para prevenir o alcoolismo? O lógico é esse, não bebendo e não ensinando aos seus filhos, né?
achei interessante essa imagem, dá uma olhadinha. Muitos filhos se miram na figura dos pais e procuram imitá-lo. Não é assim? Você vê lá, vou tomar também. Aqui do álcool, né? Só resumindo, faça o que eu digo e não faça. O que adianta você falar para o seu filho algo? Meu filho não fuma. Não, isso vai mal. Não adianta. Não é o exemplo que vale? Então, para a gente... uma solução está aqui, né? É da Joana, né? Então, educação integral da humanidade com base no Evangelho, que deve ter início no lar, prosseguir na escola e ter continuidade na sociedade. Aqui eu tenho um slide dela falando do culto do lar, mas é só para a gente lembrar, culto do lar para espírita é um casamento, não tem como. Todo espírito tem que ter um culto do lar. Nem que você faça sozinho, mas tem que ter. Você tem que ter um momento que a sua casa vai receber as bênçãos. Pode ser um dia na semana? Pode ser 2, pode também. Pode também, depende das necessidades. Eu vou botar lá só para... Aqui a importância, tá? Só para reflexão, então. Se és pai ou mãe, não pense que o teu lar estará culpado. Principalmente se você é espírito. Não, só que o meu lar está culpado. Doutor Bezerra está lá na porta. Só na Luciana, né? Observe-se o comportamento dos filhos, mantém-te atento, cuida deles antes da ingerência e do comprometimento com as drogas. Então achei assim, isso é da Joana de Anjos, né? Sim. Só acho que é importante falar, tem uma coisa que martela na minha cabeça. Quando a gente fala de pai e de mãe, né? A gente acha que esse modelo de orientação só vai funcionar se tiver uma família que tiver pai e mãe. E hoje há uma diversidade muito grande, né, nessa constituição da família. Então, entende-se que esse princípio, sendo aplicado em qualquer constituição familiar, né, é o ideal. Então, a orientação é para o lar, né? Para onde esse indivíduo, esse espírito está ali sendo criado, formado, orientado, né? Seja qualquer a constituição familiar, porque assim eu lido com famílias só de vó, com os netos, só de mãe, de tias, de casais homossexuais, de uma diversidade enorme, né? Então assim, onde há esses princípios que você colocou, né, de orientação, é o ideal, né? É aí toda onde família, vai todo tipo de família. Isso. Bem lembrado, cara. Então vamos agradecer, né, a todos, pedir a Jesus que nesse momento nos ilumine, possamos continuar firmes no trabalho. E assim seja.